Importa destacar a implementação do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, PIM. Pela primeira vez, todos os municípios do país, além de identificarem as suas necessidades, puderam participar no processo da sua orçamentação e conduzir toda a preparação dos concursos para a adjudicação das obras. Dos 1.749 projetos do PIM, 1.200 estão em construção, 12 estão terminados e 537 têm os processos na fase de tramitação para o seu arranque. Todos esses projetos vão melhorar de forma significativa as condições de vida da população. Sua execução financeira acumulada é superior a 67 mil milhões de kwanzas. Quanto ao programa das privatizações, dos 195 ativos a ter em conta até 2022, estão em fase de concurso público 40 e 14 já foram privatizados, resultando num encaixe para o Tesouro Nacional de mais de 31 mil milhões de kwanzas. Além desses ativos, nos últimos 2 meses, mais 5 da Zona Econômica Especial e 3 fábricas têxteis foram privatizadas, estas últimas na modalidade de concessão para exploração, com previsão de arranque nos próximos meses, numa clara demonstração do nosso compromisso de edificar uma economia onde o setor privado é o principal protagonista. Também foram desenvolvidas, ao nível do Ministério da Economia e Planeamento, várias iniciativas no sentido de se garantir um ambiente de negócios mais favorável para que a produção nacional supere a importação, em especial em bens de consumo diário. Nesse processo de melhoria do ambiente de negócios, na base de um cronograma elaborado em parceria com o Banco Mundial, o Executivo tem seguido com rigor a sua implementação, de tal modo que a posição de Angola no ranking mundial do Doing Business possa melhorar nos próximos anos. No âmbito do fomento da produção nacional, foram, até o mês passado, aprovados 589 pedidos de financiamento, ao abrigo das iniciativas do Programa de Apoio ao Crédito, PAC, para suporte das metas do Prodesi, com destaque para o financiamento de mais de 300 cooperativas de agricultores e pecuaristas familiares, bem como de cooperativas de pesca artesanal marítima, de pesca continental e de aquicultura. O total desembolsado ascende a cerca de 144 mil milhões de kwanzas. Um plano operacional para a estruturação de parcerias público-privadas está também a ser implementado, com vista a promover o investimento do setor privado numa modalidade de concessão, em que o Estado não desembolsa recursos na fase de investimento, sendo o mesmo feito por parceiros privados, que obtêm, por conseguinte, o ativo investido como concessão para a sua exploração. Neste ambiente de Covid-19, o mercado de trabalho tem sido fortemente abalado. Apesar de cerca de 19 mil trabalhadores terem encontrado emprego durante o primeiro semestre do ano, através de centros de emprego ou no contacto direto com as empresas, neste mesmo período, a Inspeção Geral do Trabalho registrou cerca de 7 mil despedimentos e mais de 14 mil suspensões de vínculos laborais, em especial no setor da prestação de serviços, seguido pelo do comércio e indústria, educação e construção civil. Tendo em conta os altos níveis de desemprego no país e com vista a estimular o autoemprego, mais de 61 mil jovens foram capacitados no ano passado nas escolas de formação do Sistema Nacional de Formação Profissional e no primeiro semestre de 2020 estavam já matriculados
mais de 27 mil jovens. Também no domínio da segurança social, têm sido tomadas medidas para dar maior autonomia e independência às operações do Instituto Nacional de Segurança Social, reduzindo a sua dependência das empresas prestadoras de serviços, o que representava um risco para a continuidade da ação do Instituto Nacional de Segurança Social, em termos de segurança da informação, de propriedade intelectual, de compliance e outros. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, pelo seu papel relevante e ainda preponderante na economia do país, o setor do petróleo e gás é, obviamente, o primeiro a merecer a nossa atenção. Para fazer face ao declínio da produção petrolífera que se vem registrando nos últimos anos, o Governo aprovou a Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos de Angola para o período 2020-2025, com vista a intensificar a exploração e a garantir a contínua expansão do conhecimento do potencial petrolífero, incluindo reservatórios não convencionais para a substituição de reservas e a consequente estabilização da produção. Em 2019, foi realizada a primeira licitação de blocos com base numa estratégia aprovada no ano anterior. O concurso para a licitação dos blocos onshore será lançado no mês de novembro do corrente ano. Por sua vez, o Instituto Regulador de Derivados de Petróleo publicou o Mapeamento Nacional dos Postos de Abastecimento de Combustíveis em todo o território nacional, abrindo-se assim uma oportunidade para o investimento privado no segmento da distribuição de combustíveis para a cobertura dos 39 municípios onde esses postos ainda não existem. Para aumento da capacidade de refinação de combustíveis, está em curso a ampliação da refinaria de Luanda, que, uma vez concluída, terá uma produção de gasolina 4 vezes superior à atual, assim como a construção da refinaria de Cabinda, com a capacidade de refinação de 60 mil barris dia, estando prevista para o primeiro semestre de 2022 a conclusão da primeira fase, entrando logo ao serviço da economia e das populações da província. Foi igualmente lançado e decorre o concurso para a construção da refinaria do Soio com uma capacidade para 100 mil barris dia. Para aumentar a aquisição de bens e serviços produzidos localmente, o Executivo aprovou o regime jurídico do conteúdo local do setor petrolífero, com vista a regular as matérias referentes à transferência de tecnologia e de conhecimento e a aquisição de bens e serviços produzidos localmente, de forma a fomentar o empresariado angolano e a promover o desenvolvimento econômico. A atenção particular tem sido também dada ao setor mineiro, igualmente importante para a economia no âmbito das reformas e estratégias em curso. Com vista à criação de um ambiente regulatório robusto e estável, foi aprovado o modelo de governação do setor mineiro e criada a Agência Nacional de Recursos Minerais, que se encarrega agora da regulamentação, fiscalização e promoção do setor. Em Luanda foi inaugurada uma nova sede do Instituto Geológico de Angola e respectivo Laboratório Central para o tratamento de todo o tipo de amostras de recursos minerais e petrolíferos. Com esses equipamentos, o Instituto está em condições de fornecer ao Estado, às empresas, aos investidores e às universidades informação geológica credível que antes era elaborada fora do país. Na província da Lunda Sul está a ser construído o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, que contará com a instalação de fábricas de lapidação de diamantes e de 2 centros de formação especializados em mineração, avaliação e lapidação de diamantes, o que irá propiciar a industrialização da região e gerar oportunidades de emprego para os jovens.
fruto das medidas para tornar mais atrativo o setor mineiro, grandes e médias empresas internacionais têm demonstrado interesse em investir em Angola. Entre os contratos já assinados, há a destacar o da multinacional Anglo-American para a prospecção e exploração de prata, cobre, níquel e platina, e o da empresa Tossiali, destinado à reativação do projeto mineiro de Cassinga e à construção de uma siderurgia de aço no Namibe. Este ano foi também marcado pela exportação do primeiro lote de ouro produzido na Huila. Entretanto, para dar conhecimento do vasto potencial e diversidade dos seus recursos minerais, sólidos e hidrocarbonetos, e dos processos da sua exploração e gestão das respectivas receitas, e tendo em vista a necessidade de reforço dos instrumentos nacionais de boa governação, incluindo a transparência e a prestação de contas aos cidadãos com o envolvimento da sociedade civil, Angola iniciou o processo de adesão à Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas, na qual participam mais de 50 países e cerca de 60 empresas. O setor da energia e águas é dos mais vitais para a economia do país, pois dele dependem quase todos os outros setores para poderem funcionar em pleno. A capacidade energética total instalada no país passou de 4.068 megawatts em 2017 para 5.630 megawatts em 2020, sendo 3.342 megawatts de produção hídrica, 2.223 megawatts de produção térmica e 35 megawatts de produção híbrida, o que corresponde a um incremento de 14% em relação a 2019. O incremento deveu-se essencialmente à entrada em operação em junho do ano passado da quinta turbina da barragem de Lauca, e também a entrada em operação, no final do ano passado, das novas centrais térmicas de Saurimo, Luena e Cuito. A demanda atendida de energia elétrica é atualmente de 1.957 megawatts, o que representa um crescimento de 11% em relação ao ano passado e é reflexo das ações de investimento na extensão das redes de transporte e na ligação de novos consumidores. Com o consumo da produção hídrica, verificou-se uma redução drástica em mais de metade, cerca de 60%, no consumo de diesel para a produção de energia elétrica, o que resultou numa poupança aos cofres do Estado, estimada em mais de 111 mil milhões de kwanzas. No ano passado, foi concluída a interligação entre os sistemas Norte e Centro, com a integração do sistema elétrico das províncias de Benguela, Bié e Huambo, abrangendo ao todo 10 províncias. Está em fase de preparação a interligação entre as regiões Centro e Sul, que culminará com a integração na rede elétrica nacional das províncias da Huila e do Namibe. Em complemento aos investimentos realizados no aumento da capacidade de produção e transporte, foram realizados também importantes investimentos na ampliação das ligações domiciliares em várias cidades e vilas do país, como em Cabinda, Benguela, Huambo, Luanda e Zaire, que permitiu fazer crescer o número de beneficiários em mais de 337.955 famílias em 2019, ou seja, cerca de 1.690.000 pessoas. No que diz respeito às águas, registrou-se de setembro de 2017 a agosto de 2020 um incremento de 219.934 metros cúbicos na capacidade de abastecimento de água, tendo sido erguidos novos sistemas e ampliado o acesso à água potável
nas cidades do Cuito, do Dundo, Huambo, Luanda, Lubango, Luena e Banza Congo. Foram concluídos novos sistemas de abastecimento das cidades do Cuito e Banza Congo. Está em fase de conclusão o sistema de água das cidades de Cabinda e Huambo e em execução novos sistemas de abastecimento de água a Cabinda e Malange. Também foi contratada a concessão e construção do novo sistema de abastecimento de água da Latando, a partir do rio Lucala, e decorre o concurso para a construção de um novo sistema de abastecimento a Uís. Estão também projetadas ou em curso obras de expansão das redes de distribuição de água e ligações domiciliares nas cidades do Dundo, Huambo, Lubango, Luena, Malange, Dalatando, Moçambique e Uís, que ampliarão o acesso à água canalizada a mais de 515.625 habitantes. Entre setembro de 2017 e agosto de 2019, foram construídos e ampliados 29 novos sistemas de abastecimento de água em sedes municipais, proporcionando o acesso à água potável a cerca de 1,5 milhão de habitantes, enquanto que de agosto de 2019 a setembro de 2020 foi concluída a construção de 21 novos sistemas de água nos municípios. Existindo ainda um significativo déficit de abastecimento de água em Luanda, as ações realizadas concentraram-se na execução de projetos de ampliação da capacidade de captação de água de Kifangondo, na construção do novo canal de adução de água do Casaque, bem como na melhoria da eficiência de alguns centros de tratamento e distribuição de água, na perspectiva de se ampliar até 2021 a capacidade disponível em 100.000 metros cúbicos dia. São de assinalar, no período em análise, um aumento de 17% na produção diária de água, de 157 para 185 milhões de metros cúbicos anuais, apesar das perdas técnicas e do garimpo ilegal, e um aumento de 43 mil ligações domiciliares, beneficiando cerca de 215 mil habitantes. Foi iniciada em novembro do ano passado a construção do primeiro de 3 projetos de combate aos efeitos da seca na localidade do Cafo, província do Cunene. Não obstante o impacto causado pela pandemia de Covid-19 na execução de obras públicas, prevê-se que dentro de aproximadamente 2 anos esteja concluída a estação de captação de água no rio Cunene, bem como a construção de 158 quilômetros de aquedutos e 30 chimpacas, que atenderão mais de 470 mil habitantes e 500 mil cabeças de gado das regiões de Cafo, Quamato, Namacunde e Dombola. Foi lançado o concurso para a contratação de serviços para a reabilitação de 41 diques ou represas para aprovisionamento de água na província do Namibe, com vista a mitigar o efeito das secas ou estiagens prolongadas nessa região. O setor da agricultura, pescas e florestas representa, no quadro da diversificação da economia, um papel preponderante no combate à fome, na garantia da segurança alimentar e nutricional da população, na redução da pobreza e desemprego, tanto no meio rural como no urbano, através da comercialização dos produtos do campo. O Governo está apostado em inverter paulatinamente a agricultura manual, que hoje representa cerca de 72% do total das áreas cultivadas, tendo investido na aquisição de 990 tratores e respectivas alfaias, o que permitiu criar 89 brigadas de mecanização agrícola privadas, localizadas em todos os municípios do país, e 15 brigadas de mecanização e engenharia rural. Com a inauguração ontem da fábrica de tratores e de alfaias agrícolas, pretendemos, com esse investimento privado, para além da criação de postos de trabalho, fazer com que seja mais fácil o processo de compra dos tratores agrícolas para aqueles que aceitaram o desafio de fazer da agropecuária o nosso petróleo verde,
o novo motor da economia angolana. Que o Executivo, através do FADA, vai financiar a fundo perdido a aquisição dos primeiros 500 tratores de produção nacional para beneficiar ex-militares organizados em cooperativas num processo a ser conduzido pelo Ministério da Ação Social, Família e Mulher. Condenamos, no entanto, a atitude dos políticos e formações políticas que enganosamente prometem a ex-militares sua inserção na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, direito reservado exclusivamente a oficiais na condição de reformados, processo esse que obedece a regras muito bem definidas por lei. No mesmo período, também foram limpos e certificados mais de 1.500.000 metros quadrados de áreas agrícolas, fundiárias, agropecuárias e de polos industriais, entre as quais 2.500.000 metros quadrados de áreas de expansão das linhas de transporte de energia elétrica de alta e média tensão e de condutas de água. 1.500.000 metros quadrados de áreas de desenvolvimento turístico e de polos de lazer, e de prospecção e desenvolvimento da indústria mineira, e 98 quilômetros de vias rodoviárias, com a correspondente sensibilização da população para os perigos representados pelo eventual manuseamento de engenhos explosivos, sobretudo por crianças. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, a educação é um dos setores-chave para o desenvolvimento de qualquer país, ainda que os seus resultados não sejam imediatamente constatáveis. Por isso, medidas vêm sendo tomadas para a sua melhoria, com especial atenção no ensino primário. No início do ano letivo 2020, foram disponibilizadas 39.844 salas para o pré-escolar e ensino primário. Para o ensino secundário geral, foram disponibilizadas 16.069 salas de aula. Para o primeiro ciclo, para o ensino secundário geral, foram disponibilizadas 16.069 salas de aula para o primeiro ciclo e 11.865 salas de aula para o segundo ciclo. Nos 3 níveis de ensino existem agora 167.032 salas de aulas, tendo havido um aumento de mais de 69.348 novas salas de aulas em relação ao ano 2017. Este aumento de salas de aulas permitiu o ingresso de mais de 3.120.000 alunos, saindo dos 10.600.000 matriculados em 2017 para mais de 13.700.000 alunos matriculados no presente ano letivo. A qualidade do ensino também não foi descurada, sendo de destacar a aprovação do regime jurídico da formação de educadores de infância, de professores do ensino primário e de professores do ensino secundário. Este regime estabelece critérios mais exigentes para a candidatura e admissão nos cursos de formação de professores, fixando a nota de 14 valores como média geral nas disciplinas nucleares para as quais os candidatos se apresentem. Há ainda a destacar o estabelecimento de uma relação de parceria entre Angola e o Reino da Noruega no domínio da educação, em particular no que respeita à formação de professores angolanos. Está em preparação tanto o processo de revisão, correção e atualização dos manuais escolares e instrumentos correlacionados do ensino geral, com conclusão prevista para janeiro de 2021. Foram realizados 2 concursos públicos para o recrutamento de novos professores, tendo sido admitidos 9.511 docentes, o que permitiu elevar o seu número de 200.674 em 2017 para 210.674 em 2020. Estão também a ser criadas as condições de atração e retenção de quadros qualificados nas zonas rurais, mediante diferentes incentivos. Por sua vez, o projeto de revitalização do ensino técnico e formação profissional está a formar professores nas várias especialidades,
sobretudo nas áreas técnicas e tecnológicas. Ao nível do ensino superior, ciência e tecnologia, foi concluída a reformulação das regiões acadêmicas e reorganizada a rede de instituições do ensino superior. É importante que o currículo do ensino politécnico e universitário se volte para a formação em contexto de trabalho, ligado ao desenvolvimento do território onde a instituição do ensino superior está inserida. Com isso, a oferta formativa estará ao serviço das necessidades de desenvolvimento local, evitando-se cursos sedentários que não contribuem para a empregabilidade e empreendedorismo da nossa juventude. À luz do Regulamento Geral Eleitoral recentemente aprovado, as universidades, os institutos superiores e as escolas superiores e as suas respectivas unidades orgânicas passam a ter autonomia e a ser responsáveis pela eleição democrática dos seus órgãos de gestão, singulares e colegiais, e também pela exigência de prestação de contas sem interferência do Executivo. Desde 2019, que está em implementação o Programa de Envio Anual de Licenciados e Mestres com Alto Desempenho Acadêmico para as melhores universidades do mundo. Dos 68 candidatos selecionados, 35 estão a ser já formados em universidades que estão nas primeiras 600 posições do ranking mundial. Contamos que, no seu regresso, estes profissionais possam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e para o progresso da investigação científica e, por conseguinte, da nossa economia, não só pela formação adquirida, mas também pela sua vivência num contexto em que a excelência é o fator-chave para o sucesso das pessoas e das organizações. Com vista ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, estão também a ser avaliadas 163 candidaturas de docentes e investigadores de instituições públicas do ensino superior, a concessão de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Serão oferecidas 155 bolsas de estudo, num investimento equivalente a cerca de 10 milhões de dólares. Por outro lado, foram já disponibilizados 2 milhões e 300 mil dólares para financiar 35 projetos de investigação científica já aprovados, distribuídos pelas ciências exatas e naturais, ciências médicas e da saúde, engenharias e tecnologias e ciências agrárias e veterinárias. Importa realçar que no montante referido estão incluídos 2 macroprojetos relacionados com a Covid-19, já apresentados publicamente. Desde 2017, foram criadas 29 instituições de ensino superior, prefazendo hoje um total de 94 instituições de ensino superior, públicas e privadas. Com essas estruturas, a população universitária em 2019 ultrapassava os 300 mil estudantes. Também o número de docentes tem vindo a aumentar. O concurso público realizado no ano passado permitiu o ingresso de 400 novos docentes efetivos. O corpo docente do sistema do ensino superior tem registrado um aumento do número de doutores e mestres, contando hoje com 36% de mestres e 11% de doutores, ligeiramente abaixo das metas do Plano Nacional de Formação de Quadros 2013-2020.